Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a reflexão sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra maravilhosa pela qual Deus está falando muito ao nosso coração, nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos meditando a sessão que pode ser intitulada Assistência ao Próximo, Cuidado para com o irmão, para com o próximo. Hoje nós vamos meditar o antepenúltimo versículo desta sessão e, ao mesmo tempo, o antepenúltimo versículo do capítulo 3º. Provérbios, capítulo 3º, versículo 33, que diz assim para nós: A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada dos justos. Observemos o contraste. O ímpio atrai a maldição, o justo atrai a bênção. Muitas vezes não se trata, aliás, muitas vezes não, sempre, meus queridos irmãos e irmãs, se trata sempre da ação salvífica de Deus. Como assim, Fabiano? É Deus sempre agindo de modo favorável ao ser humano, de modo favorável àqueles aos quais ele criou com amor. Mas prestem atenção ao fato de que esta mesma ação de Deus, que tem sempre como finalidade a salvação, esta mesma ação terá consequências diferentes para o modo, para pessoas que têm diferentes posturas diante do Senhor. Para quem é amigo do Senhor, esta ação se torna bênção. Para quem é inimigo de Deus, esta ação se torna maldição. Observemos, por exemplo, a passagem no Mar Vermelho. O mar se abre. O mar que é aberto pela vara de Moisés, que no final das contas não é nada mais, nada menos do que um instrumento divino, este mar aberto torna-se libertação para os hebreus, ou seja, para o povo escolhido, para o povo que acredita na palavra de Deus, que acredita no enviado de Deus. Não obstante, esse povo também tem seus limites, tem seus pecados, como nós vamos perceber ao longo da história, no desenrolar-se da história, quantas vezes esse povo duvidou, quantas vezes esse povo tentou pôr Deus à prova. Mas o fato é que o povo que aceita se tornar a propriedade de Deus, a abertura do Mar Vermelho para eles se torna uma bênção, se torna libertação. Passam pelo mar a pé enxuto. Por outro lado, para os egípcios, para aqueles que se põem em marcha contra o povo de Deus, perseguem o povo de Deus, para aqueles que adoram falsos deuses, para aqueles que se colocam em guerra contra Deus, contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus para o seu povo, este mesmo mar aberto se torna sinônimo de morte, porque eles não conseguem atravessar o mar durante todo o seu período de abertura. Justamente por estarem perseguindo, o mar se torna, para eles, sinônimo de morte. Mas se trata da mesma ação divina, uma única e mesma ação divina. A mesma coisa também no que diz respeito à nuvem. Entre os hebreus que fugiam do Egito e os egípcios que os perseguiam, havia uma nuvem. O livro do Êxodo fala que,
Para os hebreus, esta nuvem era luminosa, esta nuvem era como um facho de luz. Já para os egípcios, esta mesma nuvem era para eles como trevas, gerava confusão, gerava a cegueira. Então, observem a mesma ação salvífica de Deus, que no final das contas, Deus estava salvando o seu povo para que este povo pudesse se tornar sua propriedade, para que este povo pudesse servir ao Senhor. Inclusive, a primeira ordem que Deus dá a Moisés, quando manda que Moisés vá até o faraó, é que deixe o meu povo ir para que possa me prestar culto no deserto, para que possa servir-me no deserto. Então, o intuito de Deus é conduzir o seu povo, conduzir o povo que aceita se tornar propriedade de Deus, para que possa servir ao Senhor, adorar o Senhor, ser amigo de Deus. Obviamente, se os egípcios acolhessem essa proposta, assim como os hebreus acolheram, certamente eles também se tornariam povo de Deus, povo de predileção do Senhor. Como de fato ocorre com toda a terra, com toda a humanidade, a partir do momento em que, em Cristo, todos se deixam conduzir pelo Senhor e se tornam discípulos do Senhor. O projeto de Deus diz respeito a toda a humanidade. O projeto de Deus diz respeito a todos. Agora, não só em relação aos hebreus, mas na Igreja de Cristo, na Igreja do Senhor, na Igreja Católica, o que ocorre? Todos os povos, raças, línguas e nações veem se cumprir a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência. Abraão se torna sinal de bênção. Todos são abençoados em Abraão, porque na fé em Cristo todos se tornam descendentes diretos de Abraão. Agora, não só hebreus, mas todos. Gregos, inclusive egípcios, de todas as raças, línguas e nações, inclusive nós. Então, prestem atenção, a mesma ação salvífica de Deus, ela pode ter um efeito de salvação para os que se abrem à graça, para os que estão doentes, mas que aceitam a medicação, aceitam o tratamento, aceitam o remédio dado por Deus, como também pode se tornar maldição para os que se fecham à graça de Deus. Mesma e única ação salvífica de Deus. Então a maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada do justo. Este versículo ele vem na sequência, obviamente, do versículo anterior que nós meditávamos ontem, o versículo 32. Eu não dediquei muito tempo ontem a falar exatamente algo que é exatamente o princípio do versículo 32, que diz assim: porque o perverso é a abominação para o Senhor. Quando a palavra de Deus utiliza esse termo, abominação, está se referindo a uma ruptura radical entre o ser em questão ou a situação em questão e Deus. Quando algo é tratado como abominação ao Senhor, quando alguém é tratado como abominação ao Senhor, está se falando, na linguagem bíblica, de algo ou alguém que tem uma ruptura profunda, radical com Deus. Se trata, portanto, de, geralmente essa palavra é utilizada, inclusive, da parte dos profetas, para se referir aos falsos ídolos, aos falsos deuses. Significa, portanto, que se trata de uma realidade que está profundamente, radicalmente em ruptura com Deus. Não há somente um afastamento de Deus, mas se trata de algo que está em disputa com Deus, contra Deus, com algo que tenta, vamos dizer assim, dar um golpe de Estado, que tenta usurpar o lugar de Deus, o poder de Deus. Algo que está em disputa, querendo ocupar o lugar de Deus, o espaço de Deus. Por isso que muitas vezes esse termo abominação se refere
aos falsos deuses, aos ídolos. Quando a palavra de Deus diz que o perverso é abominação para o Senhor, está dizendo o seguinte, que o perverso vive numa total ruptura com Deus. O perverso vive numa ruptura radical com Deus, porque ele mesmo tenta ocupar o lugar de Deus. Ele mesmo faz de si seu próprio Deus, o Deus da sua vida. Quantas pessoas nós ouvimos falar com arrogância? Deus? Quem é Deus? Deus não existe. Deus? Deus sou eu mesmo. Deus é esse pedaço de madeira? Deus é esse cachorro? Deus? Quem é Deus? Deus é a minha vontade. Deus é o que eu penso, é o que eu acho. É a forma como eu me relaciono comigo mesmo e com os outros. Quantas pessoas... Eu já ouvi pessoas falando isso. Perverso é uma abominação ao Senhor porque Ele mesmo estabeleceu entre Deus e ele uma distância infinita, radical. E não só isso. Ele tentou se colocar no lugar de Deus. Ele declarou guerra contra Deus. E a palavra de Deus fala na carta aos Hebreus quão horrendo é cair nas mãos de Deus mesmo. Pois bem, na sequência desse versículo 32, nós temos o versículo de hoje, o 33, que diz: a maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada do justo. Santo Agostinho de fato dizia assim: Deus é misericórdia infinita, mas também é justiça perfeita. O mesmo fogo que ilumina, aquece. E se for rejeitado, queima e purifica. É o mesmo fogo. Se trata do mesmo ser. Mas esse mesmo ser, dependendo da postura assumida da parte de quem se relaciona com ele, tem consequências contrastantes, diferentes, opostas. De que modo eu me relaciono com o fogo? De que modo eu utilizo o fogo? Eu utilizo o fogo para iluminar e aquecer? Ou eu, de forma displicente e descuidadosa, utilizo o fogo para me queimar? De que modo? Deus é fogo devorador, diz a palavra de Deus. O Senhor é um fogo devorador. Mas esse fogo devorador, de que modo que eu me relaciono com ele? Para que ele me purifique? Para que ele me aqueça? Para que ele me ilumine? Ou eu tenho incitado a cólera desse fogo devorador para que ele possa me queimar, me consumir? De que modo? Você está de que lado? Do lado dos ímpios ou do lado dos justos? O ímpio, o impiedoso, o que não tem o dom da piedade, o que rejeitou o dom da piedade, ou seja, o que rejeitou a relação filial com Deus. Que o dom da piedade estabelece isso, essa relação nossa, relação filial com Deus, relação amorosa. Pelo dom da piedade, eu tomo consciência do amor de Deus por mim e o Espírito Santo me enche de amor para com o Senhor. Eu me dedico de forma devota, de forma ardorosa a amar a Deus, a me dedicar a Ele e a amar o próximo, que é igualmente filho de Deus. O ímpio faz exatamente o inverso. Ele se revolta contra Deus. Ele culpa Deus por todos os seus males. Ele vê em Deus o inimigo. E ele se revolta contra os homens, contra as pessoas. Ele vê os homens como pessoas que atrapalham seus planos. Ele é revoltado contra Deus e contra os homens. Meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo nesse momento, está me assistindo, e você tem atitude de ímpio, Deus está dando para você a oportunidade de se converter. Deus está dizendo para você: eu não sou seu inimigo. Eu não estou contra você. Ao contrário, eu quero a sua felicidade, eu quero a sua salvação. Eu quero que você se relacione comigo como justo, como alguém que ama a minha palavra, que ama a minha lei.
como alguém que é meu amigo, que é próximo de mim. Você é filho amado meu. Deus está dando essa oportunidade. Pare de culpar a Deus e a todos. Pare de achar que Deus e todos estão contra você. Que a culpa de todos os seus males pertence a Deus, pertence aos homens, pertence às pessoas. É culpa das pessoas. Pare de agir desse modo. Deus está dando a você a oportunidade de um recomeço. A porta não está fechada para você. A porta continua aberta. Mas depende da sua atitude. Você quer transformar a sua casa em um lugar de bênção ou em um lugar de maldição? O ímpio não é apenas aquele que comete crimes públicos. É também aquele que vive no egoísmo, que fecha sua casa à caridade, que tranca o coração à verdade, que ergue muros de orgulho e indiferença. Sobre a casa dessa pessoa, e aqui eu me refiro principalmente à casa do ser, do seu ser, sobre a casa dessa pessoa não repousa a paz de Deus. Jamais pode repousar a paz de Deus. Mude a sua atitude. Deixe ser tocado pela graça. E abra o seu coração para o perdão, para a partilha. Abra o seu coração para vencer o egoísmo. Abra o seu coração ao amor, à caridade. Abra-se à verdade. Deixa que Deus derrube os muros do orgulho e da indiferença e que Deus possa abrir pontes na sua vida, pontes de comunhão, pontes de perdão, pontes de relações fecundas, para que a sua casa se transforme em um lugar de paz, um lugar onde repousa a paz e a bênção de Deus, para que Deus possa transformar você em justo, uma pessoa justa, uma pessoa que é agradável a Ele. De fato, Santa Teresinha de Lisieux dizia: quando se ama, não se teme mais nada. Minha única ocupação é amar. É isso que Deus espera de nós. Que nós nos deixemos ser amados por Ele, que nós amemos. É o que Deus quer de nós. Que tipo de casa você quer construir? Que tipo de morada você quer construir para si? Ainda há tempo. Se você ainda está construindo a morada do ímpio, há tempo de você derrubar essa morada dentro do seu coração e reerguer uma nova morada. E quando você se decide a construir a casa do justo dentro do seu coração, a morada do justo dentro do seu coração, Deus mesmo se torna o arquiteto. Deus mesmo se torna o construtor. Deus mesmo levanta essa morada com você. Ainda há tempo. Qual é a casa que você quer construir? A casa do ímpio ou a casa do justo? A casa do inimigo de Deus ou a casa do amigo de Deus? Ainda há tempo. Deus está dando a oportunidade de recomeçar hoje. Josué escolheu bem. Josué disse para todos os israelitas, lá no livro de Josué, e é aqui que eu quero finalizar com essa passagem, o final do livro de Josué e da vida de Josué, lá no capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué. Josué faz um discurso de despedida para os hebreus e ele diz assim, agora pois, os versículos 14 e 15, capítulo 24, versículos 14 e 15, agora pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Qual é a casa que você quer construir? Você se decide por servir o Senhor, tenha certeza que Ele está ao seu lado. Ele mesmo estabelece uma aliança de amor com você. Volta hoje para o Senhor. Confia no Senhor. Porque se você e sua casa servem o Senhor, Deus está construindo uma morada eterna para você. Jesus mesmo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei e prepararei
para vós uma morada. Se você serve a Deus, se você quer ser amigo de Deus, se você quer ser justo, Jesus no céu está preparando, já preparou uma morada para você eternamente, para que você possa gozar eternamente da glória celeste e viver a felicidade sempre. Decida-se pelo Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, a quem você serve? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.